Uma briga que acaba em confusão e morte. Um jovem de 17 anos morre, outro fica ferido após tiros serem disparados em uma festa em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Um PM, que foi o autor dos disparos, foi preso em flagrante. A reportagem é dela, a esposa do Naruíto, Renata Igrejas, na tela. Ele acabou com a vida do meu filho. E ele não merecia, sabe? Meu filho não era de briga, ele era trabalhador. Andrei Conceição dos Santos, de 17 anos, entregava pães em Santa Cruz para ajudar a mãe. Bom dia ao povo. Andrei era um jovem extrovertido que gostava de gravar vídeos nas redes sociais. Nesse aqui, ele aparece dançando com a irmã. Nesse outro, ele se diverte com os amigos. A covardia superando. Neste fim de semana, o jovem foi a uma festa com os amigos neste salão e não voltou para casa. Segundo testemunhas, uma confusão começou durante a festa. Andrei e os amigos tentaram apartar a briga quando o policial militar João Paulo Pereira da Costa entrou e atirou. Lucas de Oliveira Valles, de 19 anos, também foi baleado e está internado em estado grave no Hospital Municipal Pedro II. O PM é lotado no batalhão de Angra dos Reis. Ele foi preso em flagrante e segue detido em uma unidade prisional militar. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso. Em depoimento, o policial contou que foi até o local para socorrer um amigo. O PM afirmou que, ao se identificar no salão de festas, tentaram tomar a arma dele. Foi quando o cabo deu um tiro de advertência. O policial militar afirmou ainda que a arma apresentou problemas e, em seguida, disparou sozinha. A mãe de Andrei conta outra versão. Ele chegou aqui para mim e falou que o som da festa parou 2 vezes, aí foram chamar o dono do salão da festa. Nisso o dono do salão chegou, mas chegou com esse policial. Nisso o dono pegou, ele falou que não sabe de onde surgiu a arma, que o dono pegou a arma, botou em cima do balcão. Aí o tiro pegou nesse amigo de Andrei, aí Andrei pegou, teve uma luta corporal lá com esse policial, para poder tirar a arma da mão dele, para ele não fazer mais coisa pior. Aí ele pegou, nisso ele pegou a arma, deu um tiro na mão do meu filho e deu um tiro na barriga do meu filho. Aí ele pegou e falou: tia, eu só na hora eu não vi aonde pegou o tiro em Andrei, porque era muito sangue, eu só vi na hora que Andrei olhou para mim e ficou assim parado me olhando. Andrei será enterrado hoje, às 2h30 da tarde, no cemitério de Santa Cruz. Eu quero justiça. Eu quero justiça porque aquilo ali foi uma festa de adolescente e os amigos de Andrei, eles fizeram um grupo para fazer essa festa e ele não era para ter entrado lá, sem ser convidado, ainda mais armado, numa festa que ele não foi convidado. Eu quero justiça. Tem que ter justiça para esse caso. Era uma festa de adolescentes, tinha que ter pelo menos alguém adulto ali para tentar entender o que estava acontecendo. E por que o dono do salão foi lá levando um policial armado? Quem é esse policial? Qual a ligação dele justamente na Zona Oeste, que a gente sabe o que acontece na Zona Oeste do Rio de Janeiro e por que esse agente foi para lá armado? Até porque as informações que nós temos é que ele chegou lá, parou, deu um tiro de advertência e em depoimento disse que a arma disparou. Disparou, atingindo os jovens? Eu vou ao hospital falar com a repórter Renata Igrejas, que vai trazer mais detalhes e mais informações para a gente. Renata, minha amiga, boa tarde. É uma justificativa que não dá para a gente entender, Renata. Sabe? Não dá para a gente entender por que foi para lá armado e na hora H saiu um jovem morto do local. Não dá para entender. Boa tarde para você, minha amiga. Exatamente, Caio. Muito boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio. Pois é, são muitas inconsistências, né? Como a gente costuma dizer, a história está muito mal contada. Bom, o Andrei e o Lucas, depois que foram baleados, foram trazidos aqui para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O Andrei, como a gente viu a mãe dele reportando aí, né? Ele foi atingido por 2 tiros, um na mão, o outro no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no hospital. Já o Lucas de Oliveira Valles, de 19 anos,
foi atingido em um dos pulmões, já passou por cirurgia e segue internado aqui na unidade, Caio. E segundo o último boletim médico, o estado de saúde dele é grave. A gente também recebeu a informação ali próximo ao salão, ali às redondezas de onde aconteceu esse caso, de que uma terceira pessoa, um terceiro jovem, também chegou a ser baleado, mas não foi grave. Ele foi atingido por estilhaços no pé, a gente não tem a identificação dele e também não sabe o estado de saúde, se ele foi levado para algum hospital. Então foram 3 jovens baleados. E é justamente essa questão. A gente não conseguiu contato com o dono do salão de festas. Por que ele foi resolver uma reclamação? Ah, o aparelho de som deu problema. Os meninos chamaram o dono, tipo, vem aqui para ver essa situação com a gente. Quando ele chegou lá, segundo a Cristiane, a mãe do Andrei, ele já chegou lá com um policial militar que mora aqui em Sepetiba, Santa Cruz, armado. Ele não estava fardado, tá, Caio? Só para deixar isso bem claro. Ele é lotado, então, no batalhão de Angra dos Reis, que fica no sul do estado, mas entrou numa festa de adolescentes armado. O que a gente sabe é que a Delegacia de Homicídios da capital está investigando esse caso, mas até o momento a gente ainda não tem informações sobre essa investigação. Por exemplo, câmeras de segurança. Havia câmeras de segurança funcionando, instaladas ali nesse salão de festas, que possam aí ajudar a elucidar essa questão? Se o policial atirou primeiro. A mãe conta que o policial colocou uma das armas, ele estava com 2 armas, tá? 2 pistolas. Ele teria colocado uma arma em cima do balcão, onde ficava ali a churrasqueira, os meninos se divertindo, é um local que tem churrasqueira, a piscina. Ele teria colocado uma das armas em cima do balcão e aí anunciado que era um policial militar. Foi quando essa confusão, então, teria começado, segundo testemunhas, contaram aí as mães dos meninos. A gente ainda não tem essa resposta, não conseguiu um contato com o dono desse salão para saber por que levar um policial armado para resolver uma questão de som. Tem muitas perguntas e 0 respostas, Caio. Muitas perguntas, 0 respostas. Sabe por quê? Porque nessa hora dá para se entender esse tipo de ligação criminosa que essas pessoas têm. Quem é esse policial? Por que ele estava com 2 armas? Que armas são essas? Por que ele foi para lá para intimidar essas pessoas? Sacou uma arma e disse que o outro armamento disparou ali dentro. Essas perguntas têm que ser respondidas. Tem que ser. A gente sabe que a Zona Oeste do Rio de Janeiro é dominada por grupo paramilitar. O tipo de atitude deste policial é uma atitude estranha, que tem que ser apurada. Quais são as ligações? Não dá. Porque fica uma mãe que está sofrendo porque o filho morreu, vai ser enterrado hoje 2 horas da tarde, um outro garoto que está lutando pela vida. Com um tiro no pulmão, o estado dele é gravíssimo. Nessa hora, Carregosa, tem que tentar saber tudo o que aconteceu. Porque não foi a polícia militar que esteve lá não, tá, gente? Foi um criminoso se dizendo da corporação que atirou alguém. Porque eu não posso sujar o nome da polícia militar por causa do erro de um. Do erro de um que se diz policial e comete um erro como aquele, Carregosa. Não dá. Exatamente, sim. Arma no coldre não faz disparo. Ou seja, se não teve faz. Disparo, é porque a arma estava sendo manuseada. E se, porventura, teve um disparo acidental, que hoje em dia, dependendo do armamento, não dá disparo acidental. Então vamos lá. A segunda coisa, eu nem acho necessariamente que pode ter envolvimento de crime organizado, não. Sabe o que isso pode ser? Aquelas confusões que aí você chega assim, você aluga um lugar, tá dando uma confusão, aí você chega assim, ô Carregosa, tu que é polícia, vem comigo aqui pra gente dar um susto no pessoal. E a coisa saiu do controle. Ou seja, o policial, e aí novamente, o policial tem que ter postura de policial. Ele tem que saber agir como policial. Se está tendo algum problema ali, se o cara que aluga o lugar está tendo problema, ele pega o telefone e diz com 90. Não vai chamar o amigo policial dele. Porque o policial, na hora que ele está fazendo isso, ele está exercendo uma atividade clandestina de segurança do local armado e se valendo da instituição. Eu ia te falar isso então, agora. exatamente isso que tem que acontecer. Então, eu, nesse tipo de situação, eu sou muito mão pesada e não tenho pena, não. O policial já estava totalmente errado ali, se fazendo da condição de policial. Ou seja, a arma é uma situação que é o seguinte, quem tem arma tem que saber do ônus e da responsabilidade que tem arma. A arma é na cintura, no coldre. Você só tira na situação que foi do policial da matéria passada. Que ele estava sendo assaltado, ele tinha que sacar a arma, senão ele ia morrer. Então, é uma situação. Briga, para tirar a arma, não é qualquer briga que você pode sacar, porque no momento é a mesma lógica da Rússia e Ucrânia. O que acontece? No momento que a Rússia pode ter todos os motivos para alegar, no momento que a Rússia invade a Ucrânia, ela perde a razão. Ou seja, quem está armado, no momento que também saca a arma, ele provavelmente vai perder a razão, até se o outro lado não estiver armado. Então, isso que tem que entender. Ele está arcando, está preso e vai responder para mim, DH fez certo,
tem que responder mesmo, tem que responder por homicídio. E outra coisa, se a dinâmica for que nem está sendo dito aí, O cara né? já foi para lá com 2 armamentos. 2. É para intimidar, é para provar o quê? Entendeu? É aquele problema que a gente tem cultural aqui no Brasil, que acha que polícia é trem fantasma, que acha que polícia serve para assustar. Então, muita gente procura delegacia e batalhão para querer dar susto em alguém. Ou seja, policial pode ser horroroso, mas a função dele não é assustar ninguém. Agora, e às vezes você tem isso fora da atividade de serviço, ou seja, que é isso, o cara chega assim, ó, fulano ali tá arrumando problema, vem comigo aqui para tu dar um susto nele. Aí o idiota vai lá, a situação sai do controle, agora, bem feito, respondendo por homicídio doloso. E fazendo algo que não é para ele fazer. Ele é agente da lei quando estiver trabalhando. Quando não está, ó, liga pro 90, chama o agente policial, porque eu não posso fazer esse tipo de coisa. Eu vou voltar lá ao Hospital Municipal Pedro II, onde está a repórter Renata Igrejas. Renata, quais são os outros detalhes que você traz para a gente ainda a respeito desse caso, minha amiga? Pois é, Caio, havia dezenas de jovens ali nesse churrasco, né? Eu estava conversando, a nossa equipe esteve na casa da Cristiane, a mãe do Andrei, hoje de manhã, e ela disse que eles são muito festeiros, são jovens, são rapazes ali de 17, 18, 19 anos, e eles gostam muito de marcar um futebol, né? Um churrasco com piscina, estavam fazendo uma festa ali, na verdade, para encerrar esse período agora do carnaval, porque a maioria ia voltar às aulas hoje. O Andrei, inclusive, completaria 18 anos no dia 13 de maio. E já estava com a documentação toda pronta, já toda preparada, porque o irmão dele, mais velho, já faria a inscrição dele para o Exército. O Andrei, ele queria se alistar ao Exército Brasileiro, era uma vontade que ele tinha. Ele estava trabalhando ali provisoriamente, fazendo a entrega de pão para ajudar a mãe, dando essa força em casa, mas ele já estava com planos ali de voltar a estudar ou então se alistar para o Exército. Então ele faria 18 anos, agora no dia 13 de maio, e estava ali comemorando com os amigos, como o Carregosa explicou. Foi uma chegada muito desproporcional, né? Quando o próprio policial, o João Paulo, em depoimento, disse na delegacia de homicídios que havia ido, entre aspas, socorrer um amigo, ele estava ali junto com o dono do salão de festas, justamente para armado com 2 pistolas para resolver uma questão de som. O som deu problema 2 vezes, os meninos ligaram para o dono do salão reclamando, pedindo para que ele fosse ao local resolver uma questão de som, aparelho de som. E ele chega então com um policial militar, sem farda, mas com as 2 pistolas, e termina então o churrasco dos meninos dessa forma trágica. O Andrei vai ser enterrado no cemitério aqui de Santa Cruz daqui a pouco, às 2h30 da tarde, e o Lucas está aqui internado em estado gravíssimo, porque teve perfuração em um dos pulmões. Caio, é uma situação realmente muito desproporcional para uma festa de adolescentes terminar dessa forma. É o mínimo que a gente pode dizer. É um socorro barra morte, né? Porque o cara diz que vai socorrer alguém. Quem precisava de ajuda naquele momento eram os jovens que queriam ter um som decente porque pagaram para estar ali. Você percebeu que o menino trabalhava ajudando a mãe, entregando pão. Então, às vezes, eu fui da Zona Oeste, gente. Eu fui da Zona Oeste. Eu e os meus amigos, a gente juntava, cada um levava um negócio, a tia fazia o pão com não sei o quê, enganando que era uma salsicha ali, aí pão com ovo, o negócio, vamos fazer festa. Botava um som altão, até a tia do lado, baixa o som aí. Mas nenhuma tia do lado chegava lá com uma arma ou uma faca. Agora, sabe o que eu queria ver? Esse cara tão brabo e combater o crime organizado, a bandidagem que vem cheia de fuzil. Nessa hora, se abaixa. Não faz isso. Contra jovens inocentes, faz isso, uma atitude como essa. Aí é um absurdo, Carregosa. Não dá para se entender, não dá. Não dá. O agente da lei, ele pode até defender a própria vida dele caso ele esteja correndo risco para ser assaltado, alguma coisa assim. Agora o cara tá andando com 2 armas. Chega lá, atenção, ó. Bum! Bateu a arma em cima do treco lá. Cheguei aqui para botar ordem, sai atirando todo mundo. Aí tá errado. Exatamente. Sim, a gente não tem, obviamente, o detalhe de como foi essa dinâmica e até, eventualmente, a versão dele. Mas, pelo que está narrando, a gente sabe. Até porque você vai ter vários jovens ali narrando a história também que estavam ali na festa. Então, para o policial, piora muito a situação dele, né? Aliás, não é policial, né? Uma pessoa que faz isso não é policial. E aí, a minha opinião é exatamente essa. Eu acho que o dono da festa já viu que ia dar uma confusão e tudo mais, deve ter chamado um amigo dele, polícia, para ir lá para ter a função, como falei, de trem fantasma, do policial ir lá achando que vai assustar. E a coisa saiu do controle. Tá errado? Tá completamente errado o policial.
Se for realmente isso, merecidamente responder por homicídio doloso e ficar preso, merecidamente, porque o que acontece? As pessoas têm que entender, principalmente o policial, uma coisa que eu falo, tem que ter postura. Tem que ter postura, tem que saber da responsabilidade que é você ter uma arma e agir com uma arma. E principalmente usar o nome da instituição. Porque o policial faz isso na folga, mas ele mancha a instituição dele. Ele mancha a polícia. No caso como esse, pode ser homicídio doloso quando há intenção de matar? Pode, está assumindo o resultado. Com certeza pode. E se ele já está preso, pelo que narrou a matéria, provavelmente o delegado entendeu como homicídio doloso. Eu acho que muito provavelmente, se a dinâmica for provada, que é isso que está sendo narrado, porque obviamente a gente comenta aqui sem ter os detalhes da investigação. Se for, ele vai responder por homicídio doloso, já gera expulsão também dele da corporação, porque não é uma atitude compatível ao exercício da função policial, e a gente tem que entender isso no Brasil. As pessoas têm que ter postura quando estão no exercício da função e em razão da função, ou seja, que no momento que ele está indo com uma arma ali, ele está botando a banca que ele é policial. Então ele tem que saber das responsabilidades. Então não é passar a mão na cabeça, ou seja, ele não podia estar ali, as coisas não se resolvem. Se a coisa está virando confusão, existe 190 para ser ligado para justamente a polícia militar fardada, dentro do exercício da função, resolver a questão. Não é achar que só porque tem uma carteira distintiva vai entrar como trem fantasma, vai pegar o telefonema do amigo lá para entrar para dar susto. Porque aí, depois que acontece também essa M, vai acabar respondendo por isso. E só lembrando que o dono do salão também vai ser responsabilizado porque chamou o policial e acabou, causando a morte desse jovem aí.